pessoal, aqui é a Rutiel do canal do Cálculo e o tema da aula de hoje são as funções trigonométricas. Mais especificamente, nós vamos definir o que é a função seno, o que é a função cosseno e o que é a função tangente. Vamos aprender? Funções trigonométricas. Hoje vamos falar da função seno, cosseno e tangente. Lembrando que essas três funções, elas decorrem da definição do círculo trigonométrico. Então, relembrando lá do ensino médio, se você está ainda no ensino médio, você já deve ter aprendido o círculo trigonométrico. O círculo trigonométrico, gente, ele é um círculo centrado no ponto 0, 0, com raio igual a 1, tá? Esse círculo trigonométrico, eu pego um ângulo aqui x, tá? Um ângulo x qualquer. Eu acho esse pontinho aqui em cima do círculo trigonométrico, faço a projeção desse ponto no eixo x, faço a projeção desse ponto no eixo y. Quando eu faço isso, essa distância que vai daqui a aqui, ela me dá, na verdade, não é só a distância, não, é a posição também no eixo coordenado, tá? Esse número, então, ele está entre 0 e 1, porque é o raio. Então, sempre o seno vai ser um número entre 0 e 1, ou entre 0 e menos 1, se o ângulo estiver na parte de baixo, tá? Então, na verdade, o seno vai ser sempre algum valor aqui, ó, entre menos 1 e 1, tá? E essa projeção no eixo x, ela me dá o cosseno. O cosseno, então, vai estar também entre menos 1 e 1. Ele é um valor que está aqui dentro, no plano, né, no eixo x do plano cartesiano. E a tangente, quando eu pego esse ponto aqui, faço a projeção nessa reta paralela ao eixo x, que passa nesse valor aqui, então, traço essa reta. A tangente é essa projeção aqui, ó. Esse valor que vai estar, pode estar acima, que é positivo, e pode estar abaixo, que é negativo, obedecendo às coordenadas do plano, tá? Então, a função seno, cosseno e tangente, ela vai decorrer desse rodar dos ângulos aqui, no sentido positivo e no sentido negativo do círculo trigonométrico. Então, vamos definir a função seno. Domínio do seno é qualquer número reais. E a imagem, nós vamos ver que está sempre entre menos 1 e 1, porque exatamente varia de menos 1 a 1. Ele é um valor que está aqui, ó, tá? O que eu faço? Eu coloquei alguns valores aqui, ó, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, 2π, nananã. E aí, eu olho no círculo trigonométrico, olha, seno de 0 é 0, seno de π sobre 2 é 1, seno de π é 0, e vou colocando alguns valores aqui e depois vou traçando. Mas por que que aqui ela é côncava para baixo? Por que que aqui é côncava para cima? Por que que ela tem esse formato? A gente não sabe até agora, viu, gente? A gente só consegue ver por que que ela tem esse formato de uma ondazinha usando os conceitos de derivada, né? Concavidade, derivada segunda. Então, por enquanto, a gente acredita que o formato da função seno é desse formatinho aqui. Lembrando que se eu tenho a função seno e eu pego qualquer pedacinho de comprimento 2π, ou seja, se eu pego daqui até aqui, ó, no 2π, eu tenho um ramo, né? Eu tenho um pedaço que eu consigo, se eu pego só esse pedaço que vem daqui até aqui, ó, esse daqui, deixa eu colocar o pedaço pra vocês verem. Onde que eu estou passando essa caneta aqui, ó. Se eu pego só esse pedaço daqui até aqui, eu consigo colocar a função inteira colando, né? Se fosse uma máscara, ó, colando pros dois lados, tá? Por isso que o período dela é 2π. Ah, eu não sei o que é função periódica. Tem vídeo aqui no canal, ó. F de x mais 2π coincide com f de x para todo x pertencente a R, que é o domínio da função seno, tá? Definição de função periódica. Não sabe? Vídeo aqui no canal, nessa mesma playlist. Ah, lembrando então que aqui dá pra gente ver, ó, que a imagem, ela é o intervalo fechado de menos 1 a 1, ó, que é a imagem da função seno. Função cosseno, eu defino da mesma forma, ó, pego um número qualquer real
e ele vai em menos 1, imagem e domínio. Eu faço a mesma coisa lá no ciclo trigonométrico, ó, de 0, cosseno é 1, de π sobre 2 é 0, de π é menos 1, e vou colocando esses valores, tá vendo? Depois eu vejo que esse formato de ondinha é por causa, lá eu preciso de definir limite, derivada, um monte de coisa. E aí, gente, você observa que daqui até aqui, olha, de 0 a 2π, eu tenho esse tamanho aqui, 2π. Então, se eu pegar daqui até aqui, esse pedacinho que eu grifei agora, eu consigo colar essa máscara e definir a função toda, ó, para os dois lados, tá? Observe que a imagem do cosseno é o quê? O intervalo fechado de menos 1 a 1. E o período também é 2π, tá? Função tangente. Função tangente é muito mais abstrato, mas nós vamos ver que não é mais difícil, tá? Como que eu defino a tangente? Seno sobre cosseno. O domínio dela não é reais, tá? Nós vamos ver quem que é o domínio da tangente. Aqui é que fica um pouco mais complicado. Eu não estou dividindo por cosseno, nós já vimos que toda vez que eu tenho um denominador, condição de existência é que eu não posso colocar zero no denominador. Então, o domínio vai ser x pertencente aos reais, tal que o cosseno é diferente de zero, ou seja, o denominador é diferente de zero. Quem são esses valores que zeram o cosseno? Onde que eles estão? Eles estão aqui e aqui, ó. π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, 7π sobre 2 e no sentido inverso também, ó. Menos π sobre 2, menos 3π sobre 2, menos 5π sobre 2, menos 7π sobre 2 e assim vai rodando para os dois lados. Então, o domínio de f de x, que é a tangente, são os x diferentes de todos os múltiplos ímpares de π sobre 2. Não é isso? Ó, π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2 e assim sucessivamente, ó. Todos os múltiplos ímpares de π sobre 2, ó. 1, 3, 5, 7 e assim por diante. Como que eu escrevo o número ímpar? É assim, ó, 2k mais 1 é uma forma de escrever número ímpar, tá? Como que é uma forma de escrever número par? 2k. Todo número par é ele tá sobre a forma 2 vezes algum número inteiro, tá? Todo número ímpar é um número par mais 1. Poderia ser número par menos 1, não tem problema, tá? Então, olha, quem é o domínio? X pertencente aos reais, tá? O que? X é diferente de múltiplo ímpar de π sobre 2. Múltiplo ímpar, eu escrevo assim, ó, 2k mais 1 com k inteiro, tá? Então, gente, o domínio, basta eu tirar todos os múltiplos ímpares de π sobre 2. Vamos ver como que isso fica no gráfico, olha. Múltiplo ímpar de π sobre 2, esse, ó. π sobre 2, 3π, 5π sobre 2, 7 e também do lado de cá. Então, o que eu tô dizendo? Eu tô dizendo que o gráfico não vai encostar em nenhuma dessas retas, ó, paralelas ao eixo Y. Essas retas depois nós vamos ver que o nome delas é assíntota. Então, a função tangente tem uma assíntota no π sobre 2, no 3π sobre 2, assíntota vertical, tá? No 5π sobre 2 e nos negativos também. E o formato da função tangente, ele tem esse formato, ó, vem assim, côncava para baixo até zero, aqui ela vira côncava para cima. Vem aqui, ó, assintótica, côncava para baixo, côncava para cima. Por que que ela tem esse formato? Eu só consigo explicar isso depois de derivadas, tá, gente? Por enquanto, você vai acreditar que esse é o formato da função tangente. Como se fosse uma minhoca, assim, né? Uma coisa. Ó, crescente, tá vendo? Crescente, crescente. Em cada ramo dela, ela é crescente, tá? Depois nós vamos ver na próxima videoaula aí no canal, definição da função cotangente. Ela é bem parecida com isso. Só que ela vai ser decrescente, decrescente, não vai ter as mesmas assíntotas. Se você tá curioso, acompanha aí o próximo vídeo do canal que nós vamos definir a função cotangente, que vai ser bem parecido com isso. Então, lembrando que isso aqui é o gráfico da função y tangente de x, cheio de assíntotas, com infinitas assíntotas,
verticais, tá vendo? Em cada valor que eu tirei do domínio, ó, porque eu não tenho tangente desses valores, porque eu estaria zerando o denominador, tá? Então, não são definidas as tangentes de nenhum desses valores. Por isso que o domínio fica assim, ó, x diferente de múltiplo ímpar de π sobre 2, tá bom? E o gráfico fica essa boniteza aí. Repare que, ó, qual que é a imagem? Concorda que a imagem atinge todo o eixo, porque aqui é assintótica que continua, ó. Aproxima, aproxima tanto quanto eu queira dessas assíntotas. Então, a imagem dessa função, gente, é o conjunto dos reais inteiro, ó, o eixo y todo, tá bom? Imagem dessa função f, que no caso é tangente de x, certo? E aí, gostou da aula? Se gostou, assista ao próximo vídeo aqui do canal e não perca nada. Vamos aprender sempre aqui. Deixe o seu curtir, inscreva-se e compartilhe com seus amigos para que esse projeto sempre cresça e floresça. Muito obrigada, tchau!